pessoal do clube, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 25. Mas, se você ainda não viu nossos outros episódios do capítulo 1 e a primeira parte do capítulo 2, eles vão estar aqui e aqui, 2 versículo 11 e seguintes. Vamos estar falando do tema da vida exemplar cristã, ou vida cristã exemplar. E nós, como cristãos, temos determinados deveres para com os outros, né? Como cristãos, e que Deus espera de nós para que o seu nome seja glorificado. Então vamos aprender um pouquinho mais. Vamos só relembrar aqui o contexto do livro de 1 Pedro que nós estamos estudando, que falam de quê? Com base naquelas perguntinhas arqueológicas, aquelas perguntas que existem na primeira parte do texto. Se você tem uma Bíblia de estudo, você vai encontrar. Ela está aqui. E você vai encontrar então as perguntas arqueológicas. Só mais um adendo antes de continuar. Se você tiver a oportunidade de comprar este livro aqui, eu também indico muito. Mulheres da Palavra, da Jen Wilke, que fala sobre estudo bíblico e é muito bom, vai te ajudar muito e você vai entender um pouquinho mais acerca das palavras que eu estou falando, dos termos, né? Perguntas arqueológicas, o que é isso. Então você vai entender um pouco mais e eu super indico, vai te ajudar muito no estudo bíblico. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando do estudo bíblico de acordo com o método indutivo, que é o método que a gente está fazendo aqui no estudo do livro de 1 Pedro. Se você ainda não viu, você pode visitar aqui nos cards esse vídeo e assistir e entender um pouco mais sobre isso. As perguntas arqueológicas são, basicamente, quem escreveu o livro, nós já sabemos, né, que foi Pedro, a data que o livro foi escrito, entre 64 e 65 depois de Cristo, o estilo do livro, que é uma epístola ou carta, e para quem esse livro foi escrito? Foi escrito para os cristãos do primeiro século, os cristãos perseguidos. E o tema do capítulo 2 é acerca de deveres dos cristãos, a vida cristã exemplar. Então, sem mais delongas, vamos começar. O estudo bíblico de acordo com o método indutivo tem 3 etapas: a compreensão, a interpretação e a aplicação. Nós vamos fazer as 3 aqui dessa primeira parte do livro, da segunda parte do capítulo 2 de 1 Pedro. Então, vamos ler o que diz? Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia. Se você vai precisar da sua Bíblia de estudo, ou da sua Bíblia, a Bíblia que você usa. E vai precisar também para fazer esse estudo, né, junto comigo aqui, canetinhas. Canetinhas coloridas, qualquer marca-texto que você tiver é útil e vai te ajudar. Também, eu estou usando aqui canetas Bic, vocês podem usar qualquer caneta, coloridas ou preta, azul, a que você preferir. Se você também tiver a oportunidade de estar com um caderninho assim, um bloquinho de notas, vai te ajudar muito. Capítulo 2, versículo 11 e seguintes. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes de paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor. Quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele. Tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai, temei a Deus, honrai o Rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao cruel. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente.
carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então a gente leu aqui do versículo 11 ao 25. E nós podemos então começar vendo outras traduções. A gente tinha visto, né, que a parte da compreensão é saber o que o texto está querendo nos dizer. E para que a gente entenda o que o texto está dizendo, eu sempre aconselho que você leia pelo menos 2 vezes o texto todo, a parcela do texto que você está estudando, tá bom? Eu não vou ler aqui, eu já li uma vez, mas se você estiver fazendo o estudo sozinho em casa, leia pelo menos 2 vezes. A segunda etapa da compreensão do texto, para que você tenha mais compreensão do texto, é ler a Bíblia, né, aquele texto que você está estudando, em 2 versões ou 2 traduções diferentes da Bíblia. Eu estou usando aqui um Almeida, revista e atualizada, mas a gente vai ver aqui 2 versões diferentes de algumas partes, onde tem mais adjetivos, onde tem algumas palavras diferentes, e como essas outras traduções trazem essas mesmas palavras. Vou começar com a NVT, no versículo 11, fala em peregrinos e forasteiros que sois. Já na NVT, ela nos fala de estrangeiros e peregrinos. Então já ajuda aqui a saber mais ou menos do que se trata, né? E também manter a distância, absterdes, a minha fala absterdes das paixões carnais. Já a NVT fala manter a distância dos desejos carnais. No versículo 12, ela fala aqui mantendo um exemplar procedimento no meio dos gentios. Já a NVT fala manter um exemplar procedimento entre os que não creem. Aí depois, a minha fala mais abaixo no versículo 12, no dia da visitação. Enquanto que a NVT fala quando Deus vier julgar o mundo. Então você já consegue entender que algumas palavrinhas difíceis ficam mais fáceis de entender se a gente vai ler em outras versões, né? Versículo 15 fala aqui, porque esta é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos sensatos. Pela Almeida Revista Atualizada. Na NVT já fala que o nosso procedimento, a prática do bem, vai fazer com que a gente cale os ignorantes que acusam-nos falsamente. Tá vendo? Então, versículo 16 fala que devemos viver como servos de Deus. Já a NVT fala que devemos viver como escravos de Deus. O versículo 18 fala que não somente devemos ser submissos ao nosso chefe, ao nosso patrão, ou ao nosso Senhor, não é? Nesta altura eles estavam vivendo num período em que a escravidão era algo comum. Embora que a Bíblia não faça apologia à escravidão, ela fala que nós como servos devemos ser submissos ao nosso Senhor, seja ele cordato ou não. Portanto, a nossa submissão, o nosso respeito, a nossa reverência não vai depender de quem é o nosso patrão, mas de quem é o nosso Senhor, que é Deus. Então, devemos tratar de forma caso ele não seja cordato ou não seja amável, devemos da mesma forma manter o respeito e a submissão a ele. Já no versículo 23, a minha Bíblia, a Almeida, fala que quando Jesus foi ultrajado, não ultrajou. Aqui na NVT fala que quando ele foi insultado, não revidou. Então, já é uma diferença, né? No versículo 25, a minha fala que nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Já a NVT fala do pastor e guardião da vossa alma. Então a gente já consegue verificar aqui nessa primeira parte da compreensão algumas diferençazinhas que ajudam muito a compreender melhor o que o texto está dizendo. Agora nós vamos começar a usar nossas canetinhas. Eu vou pedir que você pegue uma canetinha de cor, seja a que você gostar mais, para marcarmos os atributos de Deus nesta passagem da Bíblia. Vamos ver o que essa passagem nos fala sobre Deus? No versículo 12, nós vemos que Deus é digno de glória, para que outros glorifiquem a Deus. Logo, nós vemos que Deus é digno de glória. Eu já marquei aqui na minha Bíblia em cor de rosa, mas vou marcar aqui nos meus apontamentos. E você também pode estar fazendo assim os seus apontamentos, como eu fiz. Ó. Ajuda muito você pegar e pontuar, versículo por versículo. Caso você não queira riscar a sua Bíblia toda, eu faço um papelzinho, como eu disse, ajuda muito. Então, versículo 12. Deus é digno de glória. No versículo 16, nós vemos que vivemos como servos de Deus. Logo, Deus é Senhor e Rei, pois tem a nós como seus servos.
No versículo 22, nós podemos ver que Deus é puro e santo, pois na sua boca não se achou pecado, nas suas palavras, desculpa, gente, tá passando aí um carro, na sua boca não se achou palavras pecaminosas e nem nas suas ações. Logo, Deus é puro e santo. No versículo 23, nós vemos que quando ele foi insultado, ele não insultou. E quando maltratado, ele não fez ameaças, mesmo sendo Deus. Logo, ele é manso e humilde. E também nos diz que Jesus se entregava àquele que julga retamente, a Deus Pai, não é? Que é justo. Nós vemos então que Deus Pai é justo juiz. E no versículo 25 nós vemos que nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Logo, Deus é pastor e guardião das nossas almas. No 24, ele diz-nos que Jesus carregou no madeiro os nossos pecados. Logo, Deus é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então, apesar de nós já termos aqui alguma compreensão do texto, com outras versões, e temos visto alguns atributos de Deus, nós vamos começar agora com uma outra cor a pintar as promessas de Deus no texto. O que o autor aqui, Pedro, fala acerca das promessas de Deus nesta passagem? E vamos marcar, eu vou marcar de verde, você pode marcar a cor que você quiser, né? Aqui nós vemos no versículo 23 o seguinte: pois ele, quando ultrajado, não revidou. Com o traje, quando maltratado, não fez ameaças, mas entregou-se àquele que julga retamente. Logo nós vemos que o cristão é chamado a sofrer em prol do bem do próximo, assim como Jesus sofreu injustamente, nos dando o seu exemplo. Não porque Deus se agrada da injustiça, mas do objetivo final, que é a cura e a salvação dos ofensores, dos nossos ofensores, né? Levando-os ao arrependimento através das nossas boas obras, nossas atitudes boas perante Ele, nosso testemunho de Deus em nossa vida. Ou, em última instância, entregando a eles, não é, aos nossos ofensores, ao reto julgamento de Deus. Então, nós podemos, como cristãos, agradar ao nosso Pai, dando testemunho de bondade, de fidelidade, de mansidão, de humildade para com os nossos ofensores. E desta forma, nós vamos estar agradando a Deus. Ou, se desta forma, ainda assim, a pessoa, o nosso ofensor, não se arrepender, então nós não vamos revidar, nós não vamos insultá-lo, nós não vamos devolver na mesma moeda, né? Mas nós vamos entregar a nossa causa ao nosso Deus, que é justo juiz e julga retamente. Então você pode pintar de verde que ele, então, tratará com seus ofensores. É a promessa de Deus aqui neste versículo. Agora eu quero pintar de amarelo, pinte da cor que você achar mais conveniente, ideias imperativas. Quais são as ordens, quais são as ideias imperativas que o autor passa para a gente aqui nesse texto? Eu vejo no versículo 11, ele fala: exorto-vos a que vos abstende-vos das paixões carnais. Então, eu vou pintar esta parte: abstende-vos das paixões carnais. No 13, ele diz: sujeitai-vos a toda instituição humana. É outra ordem, não é? No 12, ele diz: mantende exemplar procedimento. Logo, no 15, ele também nos diz: calem ou façam emudecer a ignorância dos insensatos. No 17, ele diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Temos aqui 4 ordens no mesmo versículo: tratai, amai, respeitai e temei a Deus. Por fim, no versículo 18, a gente vê que ele também nos diz: servos, sede submissos, com todo respeito ao vosso Senhor. Então a gente vê aqui mais um imperativo. Para que nós cristãos podemos ter uma vida exemplar, nós precisamos estar seguindo estas instruções de Pedro, porque são instruções que vão glorificar a Deus na nossa vida. Vamos agora com o laranja passar as ideias repetidas que a gente vê aqui no texto, que são aquilo que o autor quis enfatizar, tanto que ele repetiu, ele falou de diversas formas a mesma coisa. Vamos lá? Então, a gente vê uma ideia de sujeição e de submissão da vida cristã ao próximo, de várias formas ao longo de todo o texto. A vida cristã exemplar demanda que nós, cristãos,
tenhamos certos deveres, nossos comportamentos para com os não crentes, para com as autoridades, para com aqueles a quem nós prestamos serviços ou debaixo de quem nós estamos, temos alguma autoridade, né? Somos os que estão abaixo, não somos aqueles que têm, mas que têm autoridade sobre nós. Devemos ter determinados comportamentos frente a essas pessoas. Então, vamos ver aqui as 10 repetidas. Vemos no versículo 13, sujeitai-vos. Antes, peço desculpa. No 11, nós vemos abstende-vos. Logo é uma ideia que ele nos repete. Sujeitai-vos, abstende-vos. No 16, vivei como servos. No 18, sede submissos. Ou seja, devemos nos sacrificar e até sofrer por uma causa maior. Afinal, esse foi o grande exemplo que Cristo nos deixou, né? Em prol da salvação, em prol de que o próximo se arrependa dos seus pecados, da sua vida, e veja em nós o bom aroma, o bom perfume de Cristo. Basicamente, essa é a ideia geral de todo o texto. A ideia de submissão, que é a verdadeira submissão, que não é uma obrigação, mas é voluntariamente o cristão se submete ao próximo e considera-o superior a si mesmo nas suas necessidades. A parte da interpretação, que é a segunda fase do método indutivo de estudo bíblico. Mas antes de mais, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte agora, deixe seu like, isso me motiva muito a continuar a trazer estudos para vocês. E se você quiser deixar um comentário, quiser deixar alguma dúvida que você ficou acerca do estudo, não hesite, deixa aqui nos comentários que eu vou ler no final e vou tentar te responder tudo, tá bom? Então, vamos lá. Interpretação. Na interpretação do texto, nós vamos usar duas fontes, pelo menos três. Vamos usar 3. A primeira delas nós vamos usar as referências cruzadas que o texto nos dá. Em primeiro ponto, então, quais são as referências cruzadas que nós podemos ver no excerto do texto que a gente viu, que a gente leu, né? Do 11 ao 25. Nós vemos no 22 que tem aqui uma referência para Isaías 53, 9. Então, ao lermos Isaías 53, 9, nós vamos entender o quê? Eu vou pintar de verde. Isaías 53, 9. Vamos ver o que diz? Então, gente, Isaías 53, 9 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então eu marquei aqui de verde, você pode também marcar na sua Bíblia. E o que o versículo nos ajuda a compreender melhor o nosso texto? O versículo 22, não é, que é o que remete para Isaías 53, 9, de 1 Pedro, nos diz que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, nos faz entender que apesar de ter sido julgado e ter sido morto como um perverso, né, e no meio de outros 2 perversos malfeitores, como ele foi crucificado, na morte ele foi sepultado como um rico. Nós sabemos que, pela leitura de outras partes da Bíblia, ele foi sepultado numa sepultura que era de um homem rico da sua época, que era José de Arimateia. Foi quem providenciou um lugar para que Jesus fosse sepultado. Então, na verdade, ele era digno de toda honra, não é, de toda glória, pois ele era Deus, ele é Deus. Mas ele não teve, durante a sua vida aqui na terra, essa avaliação, essa consideração das pessoas nesse sentido. Porém, na sua morte, ele foi sepultado como alguém digno de honras. E outra referência cruzada que a gente tem aqui no texto está no versículo 25. Porque estavas desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E remete para Isaías 53, de 5 a 6. Vamos ver o que diz? Isaías 53, de 5 a 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, ou seja, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Portanto, nós podemos entender aqui que nós andávamos desgarrados, mas Jesus, como um bom pastor, nos uniu. Esse é o trabalho do pastor, né? Pegar as ovelhas que estão todas desgarradas e uni-las, e mostrar a elas o caminho, encaminhá-las, levá-las para o caminho certo. Jesus, o castigo que estava sobre Jesus na cruz era nosso, pelos nossos pecados. Ele conquistou assim, com o seu sacrifício,
a união do seu povo, das suas ovelhas entre si, não é? Entre os irmãos, que passamos a estar não apenas como ovelhas desgarradas, mas ovelhas unidas, o povo de Deus, e também nos conduziu no caminho certo, que é Jesus. Ele é o caminho, não é? Nos conduziu, nos abriu o caminho para Deus, uma vez que nós estávamos separados de Deus pelos nossos pecados. Então esse é o entendimento que nós temos aqui através das interpretações que nós fizemos desse texto, das referências cruzadas. Nós podemos usar uma outra técnica para interpretar melhor o texto. Interpretar o texto nada mais é do que ver o que o texto significa. E você pode entender melhor o que o texto significa parafraseando, isso mesmo. Mas o que você entende por parafrasear? Parafrasear nada mais é do que interpretar o texto com as suas próprias palavras. É isso aí. Nós podemos resumir aquilo que nós entendemos de cada versículo através das nossas palavras. Mas como você pode se perguntar, como eu tenho a certeza de que a minha interpretação, a minha paráfrase daquele texto foi a mais correta? Então, nessa parte você terá que usar a terceira ferramenta para você entender melhor o texto, a interpretar melhor o texto, que é um comentário, isso mesmo, um comentário bíblico. Hoje você tem acesso a tantos pela internet, né? Você pode ou utilizar um físico ou pela internet, um comentário bíblico, para que você entenda mais aprofundadamente aquele excerto, aquela passagem, aquele versículo que você parafraseou. Mas eu te aconselho, né, te exorto a que você tente primeiro por você mesmo. Primeiro tente, peça ajuda ao Espírito Santo e tente você mesmo pegar em versículos e começar a parafrasear, utilizar e resumir, interpretar ele com as suas próprias palavras. Então vamos fazer isso aqui? Eu vou pegar alguns versículos desse excerto. Eu vou pegar o versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, a gente vê o quê? Que nós, como somos estrangeiros nesta terra, uma vez que somos cidadãos celestiais, não é? Nós já não podemos viver mais dominados pela carne, mas devemos agir de forma espiritual e guerrear contra a nossa carne. No versículo 12, fala que devemos manter exemplar com procedimento no meio dos gentios, para que eles, naquilo que falam contra nós, como que fôssemos malfeitores, observando as nossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então eu fiz a paráfrase da seguinte forma: as nossas boas obras para com aqueles que não merecem ou aqueles que estão perdidos podem fazer com que eles sejam convencidos do seu pecado e venham se arrepender e a glorificar a Deus no momento do julgamento de suas almas. No versículo 13 em diante, nós também vemos que Pedro nos diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Eu parafrasei da seguinte forma: devemos submeter-nos uns aos outros nos nossos relacionamentos como cristãos, às autoridades humanas, a Deus, a palavra, aqueles a quem nós estamos submetidos por alguma relação de trabalho. Nós somos chamados a sofrer e mesmo que injustamente pelos outros, como uma forma de evangelizar o próximo, de dar um bom testemunho perante os não crentes, amar os irmãos na fé e reverenciar, respeitar, temer a Deus e a sua vontade perante os nossos próximos. Isso é a minha paráfrase dos versículos 13 a 17. Foi que no versículo 19 que fala assim: porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. E eu parafraseei da seguinte forma: não é porque Deus ama a injustiça que Ele é grato por nós sofrermos injustamente, mas porque quando nós optamos por fazer a vontade de Deus, nós mostramos que nós amamos a Deus acima de nós mesmos, acima das dores e sofrimentos deste mundo e dos nossos supostos direitos. E que nós amamos também o nosso próximo ao ponto de sermos injustiçados, maltratados, injuriados por amor a Ele, para o levar a ser tocado pelo Espírito Santo ao arrependimento, ao considerarmos Ele superior a nós mesmos e dignos do nosso sofrimento. Então, cumprimos desta forma o primeiro e o segundo mandamentos da lei de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo.
Só uma pausa para tomar um golinho aqui que eu tô com sede, gente. Vamos então para a terceira e última parte do nosso estudo bíblico. A aplicação. Muitos de nós temos essa tendência a partir logo para a interpretação, para a aplicação do texto, né? Como ele se aplica à minha vida pessoal. Mas nós não devemos fazer isso. Nós devemos sim passar por todas as etapas do estudo bíblico, a compreensão, a interpretação, para só depois irmos para a aplicação, pois ela será muito mais profunda e muito mais correta, muito mais coerente com aquilo que realmente o texto diz, né? Para que a gente não falhe, não erre. Então, como é que a gente pode aplicar o texto que nós acabamos de ler? A aplicação do texto nada mais é do que entender como o texto me transforma. A mim, Lívia, em pleno século XXI. Esse texto que foi escrito há 2000 anos atrás, basicamente, né? Então, nós vamos ter que nos fazer 3 subperguntas para aplicar esse texto, que são: o que o texto me ensina de Deus, ou sobre Deus? O que o texto me ensina sobre mim, a partir do que ele me ensina sobre Deus? E o que eu posso fazer, ou como eu devo reagir em resposta a este novo conhecimento. Então, basicamente, resumindo, é a visão do texto de quem Deus é, a visão do texto de quem eu sou, a partir de quem Deus é, e a minha reação a isto. Então, nós podemos entender, eu entendi, né, pelas paráfrases, a interpretação e a compreensão que eu fiz do texto, que Deus é puro e santo. Ele não está contaminado pelo pecado. Ele, sendo puro e santo, ele é totalmente espiritual. Nós, contudo, somos carne, temos paixões carnais, estamos contaminados pelo pecado. Logo, precisamos guerrear contra a